Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, a noiva de Cristo, com a paz de Senhor Jesus. Motivo de grande alegria nós estarmos mais um dia aqui, nesta casa de oração abençoada, ministrando a palavra do nosso Senhor para a sua vida. Ô glória, eu creio. Palavra de cura no dia de hoje, sabemos que é com grande responsabilidade, que a palavra de cura ela tem poder de curar, de libertar, quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões. Aquele que se encontra enfermo, prepara para receber algo do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo vem encaminhar essa mensagem aonde tiver que ela adentrar, ela alcançar, que o sopro do Espírito Santo venha soprar. Glória a Deus, amém? aleluia. Marcos capítulo 4, versículo do 1 ao 20, glória. já está nos comentários para você meditar. Os louvores também foram compartilhados para você ouvir no seu particular, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, de morada, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem. O conteúdo é aberto para você ver, rever, pausar, gravar, curta, compartilhe, porque aqui a obra não é do Rian, não é do Sérgio, verdade, não é do Edson, aleluia. não é da igreja, é do reino de Deus. Amém? Eu creio, Jesus. Nós pregamos o nome de Jesus, nós louvamos o nome de Jesus, e a palavra é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer assim: a cura do endemoniado Gesareno. Eita! Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dois sepulcros ao encontro, um homem processo de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Disse: sai desse homem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu: é Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro e abaixo do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado fatos contaram-lhes o que acontecera. Os endemoniados acerca dos porcos entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado, que ele gostaria de estar com Jesus. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, está lida a sua mensagem, Senhor, no qual o Senhor venha falar com teus filhos e com tuas filhas que se encontram e que irão assistir essa rádio, essa live posteriormente. Que a palavra venha se renovar dia após dia, cada manhã, noite a cada anoitecer. E que venha cair nos nossos corações cada vez que assistimos de uma forma diferente. Porque a palavra é viva, ela é molda e ela vem de acordo às nossas necessidades. Glória a Deus. Palavra de cura, palavra de libertação. Momento que nós vivemos um momento de enfermidade, um momento de doença, e onde Deus nos pega, né? Porque nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas emoções. Nós não pregamos quando estamos bem, nem quando estamos mal. Nós pregamos, ministramos quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convoca. E aqui já fica um recado de Deus. Às vezes você está esperando o momento perfeito, o momento ideal, o momento crucial para a sua vida, para a sua jornada ministerial. E é este momento, irmão, não espere o melhor dia para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor.
Todo dia é dia de você levar a mensagem de Deus, proclamar o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Por quê? Em algum lugar, em algum ambiente, precisam de ter a palavra de Deus, que haverá cura, libertação, salvação e exaltação ao nome santo do Senhor. Nós acabamos de ler um trecho muito importante, na onde o Jesus estava fazendo a obra com seus discípulos. Os seus discípulos e Jesus estava cansado, mas porém o reino de Deus, nós sabemos que ele é tomado à força. Aqueles homens, depois de vários dias pregando, vivendo um milagre ali com Jesus, curando, libertando, salvando, por exortação do Espírito Santo, eles poderiam ter guardado a ferramenta, ter guardado o seu manto, o seu mistério, desarmado a tenda e ido descansar. Mas por um motivo maior, por um motivo de guia pelo Espírito Santo, aqueles homens foram atravessar a margem. E eu quero dizer para você no dia de hoje, que esta tempestade que está se levantando contra a sua vida, essa tempestade emocional, sentimental, que tem te aflorado, te perturbado, te perseguido, que tem até tirado a sua adoração, o seu louvor ao seu Espírito Santo, tem matado as mensagens que Deus tem te proclamado, é justamente por isso, meu irmão, você está passando por uma tempestade, mas do outro lado, há um gadareno, há um endemoniado, precisando ser liberto, precisando ser curado. É por isso que para você que conhece a mensagem de Deus, que é o mensageiro da palavra de Deus, passa por tanta tribulação, para você começar a olhar pelo problema, começar a olhar pela tribulação, o barco balançar e você não entender que o seu propósito, você estando bem, você estando mal, com tribulação, sem tribulação, com tempestade, sem tempestade, há uma obra, há um reino a ser proclamado, há uma pessoa para ser liberta, e essa mensagem está com você. É por isso que essa tempestade tem te atrapalhado, tem te afligido, você tem passado por enfermidade, justamente por isso, porque você carrega uma mensagem de cura, uma mensagem de salvação. E aqui nós vemos que aqueles homens junto com Jesus passaram um final de semana pregando a palavra de Deus e foram para mais uma obra de Deus, porque o reino de Deus não para. O reino de Deus nós temos que tomar a força, dia sim e dia sim também nós temos que proclamar a mensagem de Jesus, que salva, cura e liberta. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 1, que eles chegaram ao outro lado da maré, na província dos Gadarenos. E o que acontece? Evangelho, Rian, tem que ter ponto de partida. Tem que ter ponto de partida para fazer a vontade de Deus. Não vai da onde Deus te tirou, não vai naquela biqueira que Deus te tirou, naquele prostíbulo, sem ter um ponto de partida. Se você for lá para matar saudade do teu amigo, saudade da tua amiga, tu tá correndo perigo. Saia com um percentual, saia com um ponto de partida. E qual é o ponto de partida? Ir lá pegar para toda criatura que precisa ouvir a palavra de Deus. Não vai lá matar saudade, não vai lá dar beijinho no inimigo não, porque é isso que o inimigo quer, que você saia de casa sem propósito. Mas você tem um chamado que Deus te selecionou, um chamado que Deus te capacitou. Deus tem que entender que Deus tem propósito para você, e o propósito para que você vá pro outro lado da maré, e lá onde Deus te tirou, é propósito espiritual. Não vai achando que você domina seus anseios do seu passado. Não vai achando que você, só porque está pregando a palavra de Deus, você está blindado do ataque do inimigo. Não fique desatento. E a palavra de Deus vai nos dizer que logo ele saindo do barco, ele encontrou um homem, que andava no seu sepulcro, com um espírito imundo, aonde aquele homem passava, ele fazia roça, porque nós sabemos, uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele é uma casa vazia, é uma casca, e onde a casa vazia, aonde não há presença de Deus, o capeta, o inferno, as potestades entra, o inimigo se apodera, e ele faz bagunça, ele faz arruaça, ele te desvia do teu caminho, ele faz fazer coisas que você jamais imaginou. E logo ali ao sair, o Senhor nos traz a pessoa de encontro ao Jesus. Eu acho incrível que quando Jesus saiu do barco, eles saíram ao encontro das pessoas para receberem algo da parte de Deus. Mas aquele homem já estava lá.
E no seu versículo 3, qual tinha sua morada nos seus sepulcros, nas suas candeias. Esse homem ninguém podia prender, ninguém podia segurar. Mas quando ele reconheceu Jesus, apenas de ouvir, ou ele sentiu a presença de Deus dentro de Jesus, ele sentiu que a luz havia chegado nas trevas. E nós sabemos que quando a luz chega nas trevas, algo muda, algo fica diferente, porque as tribulações têm que partir em retirada, as perseguições, as potestades, toda obra de macumbaria vai ser revelada, porque a palavra de Deus vem para nos revelar. Verdade. E aquele homem ficou anos e anos preso em grilhões, em cadeias. Fizeram a mente daquele cara em pedaços. Meu Deus. Ele se desviou do seu propósito. Mas a Bíblia nos relata que o nosso Jesus veio com o propósito de anunciar a libertação. Verdade. E Isaías 61:1 afirma que veio para anunciar a libertação dos cativos. João 8:36, se o Filho vos vier para libertar, verdadeiramente serem livres. Deus, Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados. Meu Deus. Herança entre os que são santificados pela fé. Então a palavra de Deus veio para nos libertar, veio para nos dar um rumo novo. Mas aquele Gadareno, ele andava de dia e de noite pelos montes, pelo sepulcro. Ele se feria com pedra, ele se amarrava e nada dava certo. Ele era agredido, humilhado. Verdadeiramente aquele homem precisava ser liberto pela palavra de Deus, mas ninguém conseguia chegar perto dele. Meu Deus. Mas havia um que andou no meio de nós, que curou, que fez enxergar, que fez ouvir, que curou paralítico. Havia um que estava pregando um evangelho, um verdadeiro evangelho da palavra de Deus, que muitos haviam saqueado, haviam corrompido, mas o Senhor nos enviou o Cordeiro para nos testificar, para nos instruir, para nos confirmar, para nós sermos chamados, alistados, não somente para ganhar a nossa salvação, mas para termos alistado nesse exército da salvação. Isaías 53:3 vai dizer claramente: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Obrigado, Jesus. Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos deu veste nova, Ele nos colocou com nome, nos colocou nos cargos, nos colocou nos caminhos de Deus. Verdade. João 14:6, Jesus fala para nós mesmos que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos 10, versículo 9 e 10, porque se tu com tua boca confessares como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E ali em 1 João capítulo 4, versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Meu Deus. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, pelos homens, pelo qual importam sejamos salvos. É pelo nome de Jesus. E Jesus estava passando justo ali para fazer uma obra. E este homem, ao ver Jesus, ele reconheceu que havia algo diferente. E ele chamou Jesus e perguntou: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjura-te, porque não me atormentasse. Era como se o inferno falasse: o que tu quer aqui, Jesus? Você ainda não subiu para descer, para me incomodar? Mas aquele homem, ele estava empossado, endemoniado, mas dentro dele havia algo que estava adormecido. E por um minuto de solidariedade e sobriedade, ele teve a luz que revelou, e ele foi atraindo como um imã que se encosta na geladeira e gruda. Ele foi atraído para Jesus e clamando para Jesus, que ele sabia que era o Filho de Deus, mas não estava pronto para receber algo de Deus, porque o diabo queria cegar ele, queria ver aquele homem corrompido, aquele homem atormentado, aquele homem sem receber algo de Deus. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês, meus irmãos: se no nome de Jesus é o nome que liberta, se você crê que é o nome de Jesus que te liberta hoje, que liberta a sua casa, a sua filha, a sua família, o seu filho das drogas, dessa biqueira, se você crê que a sua filha vai sair dessa prostituição, nós não estamos pregando pela placa da igreja, nós não estamos pregando pelo cargo, mas nós estamos pregando pelo nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que vem verdadeiramente te dizer que se você creres no nome de Jesus no dia de hoje, você e a sua família será salvo.
2 Coríntios 3,17. Ora ao Senhor e ao Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Hoje a liberdade te alcançou. A liberdade de você adorar, a liberdade de você contemplar, de você bendizer o nome santo do Senhor. Porque eu sei que você está cansado, mas Mateus 11:28 vai nos dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acabou o seu momento de tristeza, de latrina, de solidão, de cárcere, de ficar acorrentado, atrofiado. Porque a palavra de Deus vem no dia de hoje para te libertar, para te fazer um vaso novo, para te moldar. E se você creres que nós estamos pregando essa mensagem no nome de Jesus, seu inimigo já perdeu. O trabalho que ele tem é de levantar e o outro é para cair. Verdade. Isaías 61, versículo 1, proclame comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Meu Deus. Porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados, e enviou para curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões e presos. Nada que está te prendendo, nada que está te atrapalhando. A partir do dia de hoje, se você creres nessa mensagem, vai continuar te prendendo, porque o Senhor Deus, a palavra vai dizer que no Salmo 107, versículo 20, enviou a tua palavra e os sarou da sua destruição. Então essa palavra ela vem para te libertar, mas ela também vem para te sarar, de te libertar da destruição. A destruição que Satanás quer fazer na sua casa, a destruição que Satanás quer fazer no seu ambiente de morada, no seu ambiente de trabalho. E aquele gadareno, ele foi se apresentar a Jesus e falou para ele que o nome dele era Legião, Rian. Meu Deus. Tu pode ter legião, tu pode ter um batalhão de cabeça. Basta um anjo para matar esses 15 mil que está aí dentro. Verdade. E o poder de Jesus foi tão grande que, independente se é um demônio, 2, 3, 15 ou 1 milhão de demônios que está te atormentando, é pelo nome de Jesus, pelo poder da autoridade da palavra viva, que vai ser expelido aquilo que está em oculto, atrapalhando o seu desenvolver, o seu caminhar, a sua caminhada com Cristo, a sua devoção. Que a partir do dia de hoje o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais e que venha cair essas algemas, essa opressão, essa hoste que o inimigo, que o maligno tem te colocado, te confrontado, falando que você não é digno, não é digna de ser um proclamador da mensagem de Deus, porque o inimigo ele só tem mentira, ele só tem susto, ele é um cão amarrado, ele fica amarrado lá no seu ouvido, criando situações ao seu derredor. Só que algumas situações desse derredor, eu costumo dizer, bom é ter cabeça boa, porque com a cabeça você se ganha, com a cabeça você se perde. Meu Deus. E quando você tem uma cabeça boa, uma cabeça lapidada e guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, o Satanás ele continua sendo um cão rasnento, rosnando, latindo, gritando, mas não te incomoda. Você continua andando, você continua marchando, Jesus, porque ele está amarrado no meio dessa ponte, querendo impedir que a sua casa tenha salvação, que você tenha salvação. É verdade, Jesus. E ali ele postou, e ele ainda pediu para partir para aquela manada de porco. Meu Deus. E todos foram expulsos. É forte. E todos aqueles demônios foram expulsos. Aqueles demônios que estavam te deixando à beira da loucura. Hoje você vai parar de mastigar Rivotril como se fosse balamentos. Meu Deus. Hoje você vai pegar esse vidrinho aí de tarja preta e vai colocar na privada e vai falar: pelo nome de Jesus, eu não preciso mais disso. O Senhor me libertou. Jesus. O inimigo vai parar de brincar com a minha mente. A partir de hoje, eu fui ministrado por uma palavra de Deus. Eu não aceito mais ser bonequinho de fantoche do inimigo. Eu não aceito mais ver minha família, ver minha casa sendo se destruindo. Hoje tem um comando para você. É um comando para que esses demônios se levantem, batem em retirada e saiam da sua vida. De Jesus. Eu creio. E ali, ao sair daquele demônio gagareno, eles foram para a manada de porcos e caíram e foram afogados, irmão. Meu Deus. Às vezes, irmão, apareceu aquele pessoal e não entenderam o que estava acontecendo, porque nem sempre uma pessoa que não está espiritual, ela não entende as coisas espirituais. E nós sabemos que o mundo espiritual tudo pode acontecer. Verdade. E eles foram ter com Jesus o que estava acontecendo. Eles foram como tirar satisfação, porque Jesus estava libertando. E ele estava vendo aquela pessoa com a nova feição, com uma nova imagem. Eles foram descontender com Jesus, porque aquele homem estava voltando à lucidez, porque Jesus tinha operado, tinha libertado. Mas Jesus simplesmente disse para aquele homem:
para começar a anunciar, para começar a Jesus. testemunhar. E aquele homem ali, creio eu, que ele virou um pregador da mensagem de Deus. Ele virou um testemunho vivo das maravilhas que Deus pode fazer. Quando Jesus colocou os pés na praia, tem alguns pontos que você tem que lembrar. Quando Jesus colocou o pé na praia, quando Jesus entra na sua família, o diabo reconhece que entrou algo diferente em você. Que o Espírito Santo de Deus repousou sobre a sua vida. Aquele homem estava endemoniado, mas ele foi liberto. O que as pessoas sabem é que ele se tornou um pregador, que ele foi testemunhar, que ele foi glorificar. A mesma coisa Jesus quer fazer na sua vida. Larga hoje esse maço de cigarro. Larga hoje essa latinha de cerveja. Verdade. Larga hoje esse contatinho que você tem no seu celular. Não compensa. Não compensa de uma fonte tão limpa, de uma fonte tão pura, jorrar uma água doce e depois jorrar outro tipo de água. Como é que você quer que Deus opere na sua família, se você ainda não consegue se libertar? Tudo é um processo, eu te entendo, é por isso que nós estamos aqui, para ministrar, para te ajudar a passar por esse processo de cura, de salvação, de libertação. Para sua casa tem salvação, para você tem salvação, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E só o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus é porque tem mudança querendo sair dentro de você. Mas você sozinho você não consegue se libertar, você não consegue sair dessas algemas. É por isso que nós estamos instruindo uma palavra de Deus. Nós não estamos aqui para guardar essa palavra no nosso coração, e sim para levar para aquele que precisa. E ali o Senhor falou para ele não guardar o que havia acontecido. E ele queria andar com o Senhor, mas cada homem tem um propósito. E o propósito daquele homem era mostrar que quando ele se deparou com Jesus, vindo do outro lado da maré, ao ter um encontro com ele, Jesus mudou a vida dele, e ele teve que ficar lá. E aqui eu quero dizer para você que às vezes você não conhece o Pedro, o Tiago, o João. Você não conhece os discípulos de Jesus. Mas você conhece o Riel, você conhece o Sérgio, você conhece o meu passado, o passado dos irmãos da igreja. Você sabe de onde Deus nos tirou. Verdade. E hoje tem um testemunho vivo ministrando para você que Deus é poderoso e suficiente, tem poder para mudar a sua situação. Basta um abrir de boca para você ser um gerador de esperança, para você começar a ganhar a sua salvação. A Bíblia relata que a cidade inteira estava assustada, perplexa, que o assunto não era mais um lunático, mas era um homem, que ele era um lunático, ele era um endemoniado, ele era um gadareno, mas ao encontrar Jesus, ele teve um livramento, ele teve as suas vestes limpas, ele parou de ser doido, ele voltou a pensar, ele voltou o coração bater, ele voltou a encaminhar, ele voltou a andar por si próprio. Muitos que agrediam ele começaram a ver ele de uma forma diferente, porque ele morava em cemitérios, mas ali não era o fim da história dele, porque Jesus tinha marcado um encontro com ele naquele dia. Eu não sei o quanto tempo seus olhos espirituais estão fechados, há quanto tempo a sua boca não tem adorado, o quanto tempo você não tem orado. Eu não preciso saber, o que eu preciso saber é que esta palavra está caindo no seu coração e está queimando por dentro, e está começando a ver um reboliço, e algo espiritual está acontecendo, e aquilo que tinha prazer da carne já não vai mais te satisfazer, porque hoje Jesus está alimentando o seu espírito. Hoje o Senhor está colocando a ferramenta, a engrenagem para voltar a andar. Aquele caminho que ia para a porta do bar, que ia para a porta da biqueira, por essa palavra profética, você não irá passar mais por lá, porque o teu caminho é vir para a casa do Senhor, é receber algo de Deus, é você ganhar a sua salvação, o seu galardão. Eu não quero ministrar chave de carro, chave de apartamento, porque a chave que nós pregamos aqui é do apartamento celestial, é de morar no céu, é do galardão, é de conhecer o Pai, de conhecer o Criador. E se você não largar essa sua vida antiga, essa sua vida que não te pertence mais, não tem outro caminho para você. Hoje a palavra de Deus está indo de encontro para te curar, para te libertar. Essa tempestade tem te cegado junto com teus problemas, mas é porque do outro lado da maré tem obra para você, tem galardão para você, tem uma família para ser reconstruída através do seu testemunho. E se você crê que você é um testemunho vivo, que a palavra de Deus te alcançou, venha correndo para os braços do Pai, porque no braço do Pai Ele não te rejeita, Ele não te deixa falando sozinho, Ele não fala que você é um alcoólatra, um viciado, um prostituto, um mentiroso, um jogador. Pelo contrário, Ele fala: ei, filho meu,
deita aqui no meu colo, eu tenho um carinho para te dar, eu tenho um consolo para te dar, e além de tudo, eu tenho roupa, eu tenho veste, eu tenho palavra, eu tenho água, pão da vida, eu tenho maná do céu, eu tenho para você livramento, anos de vida, e lá no céu você vai entoar louvores, e você vai cantar: Santo, 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 Santo é o teu santo nome, Senhor. E se você crê que essa palavra está caindo em você, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Aleluia. Creia que no dia de hoje o Senhor está entrando com cura para sua família, para sua parentela, que na sua vizinhança você não vai ser mais objeto de desgosto, mais objeto de humilhação. O Senhor, na rua da desonra, será a rua da honra. É onde Deus vai te honrar, é onde Deus vai te levantar. Vai ser um casal, um varão, uma varoa abençoado, vai estar na casa do Pai, testemunhando que o Senhor lhe curou, que o Senhor livrou, que o Senhor mudou a sentença, tirou do laço da morte. Essas pedras de tropeço te fizeram cair nesse vídeo. Não foi por inteiro não, não foi coincidência não, é obra do Senhor. Pega essa pedra de tropeço que você tropeçou, faça igual Jacó, coloque debaixo do travesseiro e volte a dormir, porque hoje a presença de Deus te alcançou. Meu Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esse encontro com Deus mudou a vida do Gadareno. Meu Deus. Trouxe libertação. A reação da população mudou. Ele virou um gerador de testemunho. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É verdade. Essa tempestade não pode parar. A sua boca não pode deixar de orar. Seu coração não pode se esfriar. Porque somente a presença do Espírito Santo tem poder de entender tudo o que está acontecendo dentro de você. Eu sei que os traumas, as decepções da vida, muitas vezes você se questionou: aonde está o meu Deus? Mas o seu Deus está aqui no dia de hoje, usando esse projeto para ministrar uma palavra para a sua vida. Jesus. Uma palavra para te acolher, para te envolver. Não importa o que passou, não importa o que você fez. Verdade. Mas a partir de hoje você que recebeu essa mensagem, o que importa é o que você irá fazer com ela daqui para frente. Oh glória! Se prostre ao pé do Senhor. Potestade nenhuma pode segurar, barrar, impedir o agir de Deus. Satanás não é criador não, ele é criatura. Meu Deus. Satanás, Deus manda, ele obedece. Satanás não é teu dono. O vício não é teu dono. A libertinagem não é teu dono. A mentira não é teu dono. A prostituição não é teu dono. O lesbianismo não é teu dono. Até hoje você não entendeu. Mas que você venha entender que tem cura. Se prostre, corra para o braço do Pai, que Ele está de braços abertos esperando. Amém, meus irmãos? Oh glória, aleluia, Jesus. E aqui eu encerro a minha rica oportunidade. É uma palavra dura, Rian. Falar sobre cura, libertação é dolorido. É necessário. Mas se não pegar, irmão, é a única oportunidade que nós temos para te tocar. É verdade. E se não te tocar esta palavra, irmão, eu não sei o que você está esperando mais. Verdade. Acontecer na sua vida, na sua família, para você se render a esse amor bondoso, glorioso, que somente você vai encontrar com Jesus. Amém, meus irmãos?